ler com os irmãos aqui João capítulo 18, verso 36, que diz assim: respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, lutaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isto nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E dizendo isso, voltou até os judeus e disse-lhes: não acho nele crime algum. Então veja, irmãos, o próprio governador Pilatos não viu pecado em Jesus, não viu crime algum. E mesmo assim Jesus foi morto. Estão entendendo o que é esse mundo aqui? Quer continuar se iludindo? Quer continuar tapando o sol com a peneira? O mundo jaz no maligno, diz a Bíblia. 1 João 5,19, o mundo está no controle do maligno. Muita maldade, muitas coisas erradas que são feitas. E Jesus disse: o meu reino não é deste mundo. Se fosse daqui, os meus servos pelejariam, e eu não seria entregue. Então, irmãos, o próprio Jesus, explicando que o reino dele não é daqui. Então, de quem que é esse reino? A Bíblia diz: jaz no maligno. E as pessoas procuram se iludir, se enganar, não querem dar crédito à palavra de Deus, deturpam a palavra de Deus. Irmãos, a palavra de Deus é tão fiel, tão verdadeira, que nós temos que estudar ela, e pedir graça ao Senhor para compreender. Por exemplo, no livro de Zacarias 11, capítulo 11, verso 12 e 13, tem uma profecia ali que diz que o Messias seria vendido por 30 moedas de prata. E ele seria dado para um oleiro que trabalha com olaria, com vasos, de barro. Louvado seja Deus. Em Mateus 27, capítulo 27, versículo 3 e 10, quando Judas se arrependeu de ter traído o Messias, devolveu as 30 moedas de prata, o mesmo valor que Zacarias profetizou, e jogou no templo. E os sacerdotes: não dá para nós pegar aqui porque é preço de sangue. E deram para um oleiro lá que foi comprado um terreno lá, uma área lá para fazer um cemitério, um campo santo. Oleiro, foi dado para um oleiro. Então a palavra se cumpre, ela se complementa, o Velho Testamento com o Novo. Lá no livro de Êxodo também, capítulo 21, verso 32, 30 moedas de prata era o preço de um escravo. Então veja, irmãos, Jesus se tornou como um escravo, como servo, para morrer por nós ali, louvado seja Deus, para poder livrar nós de ir para a condenação eterna. Então a Bíblia, ela se explica. No livro de Gênesis, capítulo 37, versículo 9 e 10, José teve um sonho. Sonhou que a lua e o sol e 11 estrelas se prostravam, se ajoelhavam diante dele. Contou o sonho para Jacó. Jacó entendeu logo o que era. Diz: mas como eu, teu pai, a tua mãe e teus 11 irmãos vamos se ajoelhar diante de ti, José? O que é isso? Anos depois, José foi governador do Egito e se cumpriu o sonho de José. E ele interpretou corretamente o sonho. No livro de Oséias, Deus chama Israel de uma mulher adúltera, porque adulterava com outros deuses em lugar do Deus verdadeiro. Em Apocalipse 12, vem ali, diz, um sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com a coroa com 11 estrelas. É Israel, irmãos. Israel é chamado de mulher, comparado como uma mulher. É uma nação é um termo feminino. Então ali, uma mulher grávida que dá luz a um filho varão. De onde é que veio a igreja? De onde é que vem o povo salvo? Vem de Israel. Então a própria Bíblia se explica, irmãos, com grande sabedoria, louvado seja Deus. Mas hoje as pessoas interpretam de uma maneira às vezes tão obscura, tão fora da palavra, irmãos. A palavra precisa ser, a Bíblia, ela mesmo se explica. Não precisa pegar algo de fora para explicar a Bíblia. A Bíblia, ela mesma se complementa e se explica. Louvado seja Deus. Então a Bíblia, a palavra de Deus está se cumprindo. Haveriam guerras, rumores de guerras, pestes, terremotos, tempestades, no final dos tempos. Está se cumprindo a palavra de Deus.
A palavra está se cumprindo, as dores de parto, o princípio de dores. Então você que está ouvindo, não tapa os teus ouvidos, né, para a palavra do Senhor. Você volte para Deus, volte-se para Deus, que Ele é compassivo e misericordioso para se revelar para ti. Né? Que o Senhor venha se revelar para ti, que o Senhor venha mostrar o amor dele, o seu plano de salvação. Né? Quando tiver humildade, tiver um coração quebrantado, quando tiver um pouquinho de fé, Deus já consegue se revelar para aquela pessoa. Mas quando a pessoa bate no peito e diz, não quero acreditar, eu quero isso, eu quero aquilo, né? E aí se torna soberba, e aí Deus não consegue se revelar para essa pessoa. Louvado seja Deus. E o mundo hoje está vivendo, né, a sua própria vontade, tomando as suas decisões, não se submete a Deus. A Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Louvado seja Deus, que nessa noite, as horas já se passam, nós queremos estar orando pelos pedidos de oração. Louvado seja Deus, glorificado o nome santo do Senhor. Você que está na audiência aí, né, vamos estar orando. Louvado seja Deus por cada pedido de oração, que Deus possa vir abençoar cada lar, cada família. Deus, Ele é poderoso para fazer maravilhas, né? Louvado seja Deus. Quem sabe você está precisando de uma porta de emprego, né? Um trabalho, um emprego, e Deus, Ele tem poder para, né, abrir essa porta, para alcançar essa vitória, essa vaga que tu está pedindo. Quem sabe você está com problema de saúde, Deus é poderoso para te dar o livramento, né? Louvado seja Deus. Eu já contemplei na minha caminhada de fé muitos milagres que Deus tem operado. Deus, Ele é poderoso. Então você que está na audiência aí, ore conosco nesse momento. Louvado seja Deus. Você quiser fechar os seus olhos, quiser dobrar o seu joelho, melhor ainda, né? Porque quando dobramos o joelho, nós, né, reconhecemos que Deus é o Senhor. E só dobramos o nosso joelho para Deus, para ninguém mais, né? Porque a Bíblia diz, adorarás somente ao Senhor teu Deus e só a Ele darás culto. Satanás, ele é muito, o diabo, ele é muito interessado na adoração. Quando ele tentou Jesus no deserto, uma das tentações, o diabo levou Jesus num monte muito alto e mostrou todos os reinos da terra e a glória desses reinos. E disse para Jesus, irmão, imagina para nós, se tu se prostrar e me adorar, eu te darei todos esses reinos. Como quem diz, não vai precisar passar pela cruz. Mas Jesus disse, o Senhor te repreenda, Satanás. Está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só Ele, é exclusivo, só Ele darás culto. Então vejo que Satanás tem um interesse em receber a adoração, ainda que seja de uma maneira disfarçada, né? Porque diretamente não é poucos que o adorariam, mas por isso adore somente a Deus. Vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós oramos nesse momento, ó Deus amado, Deus eterno, clamando ao Senhor, levando a sua presença, cada ouvinte, cada irmão, cada irmã, cada família, cada lar, pedindo que o Senhor venha abençoar de maneira especial, ó Deus, a cada vida.